E aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui para dar sequência aí na genética, né? Eu sei, ou você que está aí, você fala, ai que legal, eu amo genética, ou de repente você fala, ai meu Deus, eu odeio genética, né? Então tem o pessoal que ama e tem o pessoal que odeia. Eu espero que eu esteja conseguindo alcançar você que tem dificuldade na genética. Eu também fui um aluno que sempre tive dificuldade aí na genética, mas eu garanto para vocês que depois que a gente aprende, que a hora que caiu a ficha, é muito legal. Então não desista, bora lá então. Você já teve uma aula aí falando de introdução à genética, falando de conceitos básicos, de vocabulário, falamos da primeira lei de Mendel. E vamos então entender algumas variações das heranças monofatoriais, certo? Para isso, olha só, que está reservado hoje, né? Noções de probabilidade. Você fala assim, professor, estava demorando para a matemática aparecer, né? Garanto para você, gente, garanto, não tenha medo, né? Às vezes o aluno tem pavor da genética porque ele fala, envolve matemática e já trava. Não faça isso, tá? Envolve matemática, sim, isso é fato. Mas não é uma matemática a parte mais difícil da matemática. Ele pega aqui uma parte de probabilidade, mas não é uma parte de probabilidade das mais complexas. Eu vou precisar ensinar para vocês duas regras aí. A regra do e a regra do ou. Mas vamos entender aqui o seguinte, ó. Quando se fala de probabilidade, probabilidade é o número de eventos desejados pelo número de eventos que são possíveis. Aqui ao lado você tem a seguinte imagem. Os gametas podem ser azão ou azinho, cruzando com gametas também azão ou azinho. E aí, igual jogar batalha naval, né? Quando você coloca o dedo aqui, quem encontra aqui? Azão, azão. Quando você coloca o dedo aqui, né? Azão, azinho. Quando você coloca o dedo aqui, quem encontra aqui? Azão com azinho e aqui azinho, azinho. Vamos pegar ali, né? Aquele azinho, azinho. Então vamos circular ele. Pegando esse azinho, azinho, qual é a chance de ser azinho, azinho? Se eu perguntasse para vocês qual é a chance de ser azinho, azinho, você vai dizer para mim a chance de ser azinho, azinho é 1/4, uma chance em 4 ou 25%. Gente, vamos acostumar a falar aqui tanto em fração quanto em porcentagem, certo? Porque tem exercício que vai querer resposta em fração, tem exercício que vai querer resposta em porcentagem, então vamos treinar fazer os dois, tá? Professor, e se for uma questão discursiva? Coloca os dois, igual tá aqui, ó. Qual é a chance de ser azinho, azinho? Chance é 1/4 ou 25%. Bacana? E aí nós temos agora então a famosa regra do ou regra do e. O que seria a regra do ou? A regra do ou é quando a gente fala de uma adição. Isso você aprende lá na matemática também, né? A regra da adição. Quando eu falo do mesmo caráter, vamos supor que eu fale só de dado. Veja que só tem na imagem aqui dados. Essa é a regra do ou. Falo de um mesmo caráter. Se eu pegar um dado, você sabe que o dado lá está associado, né, a 6 faces. Se eu pegar um dado e jogar para cima, qual é a chance de cair o número 2? Você vai dizer para mim, Giovanni, é 1 em 6. 1 em 6. Jogo esse mesmo dado para cima. Qual é a chance de cair agora o número 4? 1 em 6 também, 1/6. Isso também. Jogo o mesmo dado para cima, qual é a chance de cair o número 6? 1/6 também. E aí o que eu faço? Veja que eu estou falando qual é a chance de cair o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Quando eu falo ou o número 4 ou o número 6, esse ou, e por isso que é a regra do ou, você troca por uma soma. E aí, 1 mais 1 mais 1, você tem aqui 3. Lembre-se como que soma fração, né? Você soma os numeradores e mantém aqui o denominador, já que esse denominador é igual, eu posso fazer isso. 3/6 dividindo por 3 vai dar 1/2. Então, regra do ou. E a regra do e? A regra do e é quando você fala de uma situação em que vai envolver aqui uma multiplicação, em que as características são diferentes. Por exemplo, se eu tiver uma moeda e um dado. Se eu pegar uma moeda, você sabe que pode dar cara ou coroa, certo? Se eu jogo essa moeda para cima, qual é a chance de dar cara ou qual é a chance de dar coroa? Você sabe, é 50%. Só tem duas faces. E se eu jogar um dado para cima, qual é a chance de cair o número 5? Professor, é 1 em 6.
Veja que eu estou falando qual é a chance de dar cara ou coroa e um determinado número. Estou falando de características diferentes. Esse e você troca por uma multiplicação. E já adianto para vocês que a regra do e é a mais usual aí nos exercícios. Como que eu resolvo isso daqui? Ó? Olha porque usar fração é mais fácil. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 6, 12. Certo? Então, regra do ou e regra do e. Daqui a pouco a gente vai aplicar isso daí. Vamos dar uma olhada no seguinte exercício aqui. Ó. Em suínos, a sensibilidade ao anestésico alotane é de grande importância econômica, uma vez que os animais sensíveis são altamente propensos a estresse, provocando prejuízos por morte súbita e condenação de carcaças. Essa sensibilidade é provocada pela homozigose do gene Hzinho, e os animais afetados não podem ser identificados morfologicamente até que a doença se manifeste, antes de atingirem a maturidade sexual. Um criador cruzou um macho e uma fêmea de genótipos desconhecidos e obteve um filhote que manifestou a doença. O mesmo casal foi cruzado mais uma vez e teve 2 filhotes. Com medo ou temeroso de perder também esses animais, o criador quer saber qual a probabilidade de ambos os filhotes serem afetados. Assinale a resposta correta. Perceba que eu vou passar aqui a minha caneta marca-texto, né, destacando alguns pontos importantes do texto para vocês. Ó. Ele falou que essa sensibilidade é provocada pela homozigose do gene recessivo Hzinho. E os animais afetados, eles não podem ser identificados morfologicamente até atingirem a maturidade sexual. Isso quer dizer que, quando eles atingirem a maturidade sexual, teoricamente, eles não têm chance mais de ter essa doença. Um criador cruzou um macho e uma fêmea, de genótipos desconhecidos. Galera, se ele cruzou um macho e uma fêmea de genótipo desconhecido, se ele está falando que cruzou, quer dizer que eles já passaram a maturidade sexual, já atingiram a maturidade sexual. Então, consequentemente, eles não são Hzinho, eles são Hzão alguma coisa, concorda comigo? Então já tem uma informação aí importante. Então, um macho e uma fêmea de genótipos desconhecidos. E obteve um filhote que manifestou a doença. Ali ele me dá uma dica preciosa. Então, ele quer saber, né, que mais uma vez teve ali 2 filhotes e qual a probabilidade de ambos os filhotes serem afetados. Vou montar o exercício assim, ó. Veja na tela. Sensibilidade ao anestésico alotane. Os animais podem ser sensíveis ou não sensíveis. Então, vamos tirar os dados do problema, né? Ele falou que a sensibilidade está relacionada ao gene Hzinho. Então, Hzinho são sensíveis. Hzão alguma coisa, não sensíveis. Macho e uma fêmea, se macho e uma fêmea já atingiram a maturidade sexual, então eles são Hzão. Como eles tiveram um filhote afetado, com certeza eles são heterozigotos. Fazendo a distributiva entre esse macho e essa fêmea, chegamos à conclusão que a chance de ter um filhote afetado é 1/4. Então a probabilidade do primeiro filhote e a probabilidade do segundo filhote, você vai fazer 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1 sobre 16. 1 sobre 16 vai dar 6,25%. Veja só, galera. Então, nesse momento que o exercício foi resolvido, então você tem aqui a resposta, 6,25%. Qual é o pulo do gato aqui nesse problema? Ele falou que cruzou um macho e uma fêmea. E ele falou que a doença, até que a doença se manifeste, antes de atingir a maturidade sexual. Então quer dizer que esse macho e essa fêmea, eles são normais, então eles têm que ter o Hzão. E quando ele me disse que ele teve um filhote que manifestou a doença, teve um filhote Hzinho, significa que eles na verdade são portadores, então eles são heterozigotos. Fazendo o cruzamento entre esse macho e essa fêmea, a chance de ter um filhote afetado é 1/4. Mas qual é a chance de ter 2 filhotes afetados? São eventos independentes, gente. A chance de ter um filhote afetado e outro filhote afetado. Então eu tenho que fazer aqui a probabilidade. Ó. Probabilidade do primeiro filhote ser afetado, 1/4. Probabilidade do segundo filhote também ser afetado, 1/4.
multiplica as probabilidades, chega em 1 sobre 16. Professor, como que você fez essa continha para chegar em 6,25? Não precisa fazer continha difícil. Pense assim, ó, quanto que é 1 dividido por 2? 1 sobre 2, não é 50%? Quanto que é 1 sobre 4? 1 quarto, 25%, viu que é metade? Então, quanto que é 1 sobre 8? Metade de 25%, que vai dar 12,5%. Então, quanto que é 1 sobre 16? Metade de 12,5%. Metade de 12 é 6,5 vai dar 0,25. Então, 12,5% você tem 6,25% vai ser a porcentagem. Então dá para fazer esse raciocínio para você não ter que fazer continha ali na hora, né? Lógico, é o treino de fazer vários exercícios que vai te dando essa habilidade. Para isso, vamos dar uma olhada em mais um exercício aqui, ó. O albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas em função da incapacidade de produção da melanina. Melanina que é o pigmento que está associado aí, né, determinar a cor da nossa pele, cor do nosso olho. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai normal, homozigoto e uma mãe albina. Então esse indivíduo tem uma mãe albina. Ele é normal, mas teve uma mãe albina. E ela filha de um pai albino. Então veja, ela também é normal, mas o pai dela albino. E uma mãe normal, homozigoto. É correto afirmar que a probabilidade desse casal ter uma filha albina é D. Vamos ler novamente o exercício. Sempre na genética é assim, igual resolver exercício de matemática, igual resolver exercício de física. Você vai ler a primeira vez, vai falar, caramba, e agora? Quem poderá me ajudar, né? Mas você vai ler uma segunda vez. Respira fundo, acredita em mim, respire fundo e vamos lá. Vamos destacar no texto, lendo a segunda vez, destacando no texto o que é importante. Falou do albinismo. Falou que o gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa ali a síntese da melanina. Um homem e uma mulher possuem pigmentação da pele normal, então eles são normais. Já que o albinismo é definido ali por um alelo recessivo. Então se eles são normais, quer dizer que eles têm que ser o quê? Azão alguma coisa. Se eu for utilizar aqui a letra A, né? Azão alguma coisa. Aí falou que ele é filho de pai normal, mas a mãe, né? Albina. E ela filha de pai albino. Então como que eu monto esse exercício? Destaquei ali, né? Ela filha de pai albino. E ele quer saber qual a chance desse casal ter uma filha albina. Então são eventos independentes, ó. A chance de ter uma filha e também albina. E também albina. Olha a dica, né? Uma filha e albina. Esse E você vai trocar lá no final por uma multiplicação. Então olha só, vamos tirar aqui os dados. O albinismo, você tem aqui indivíduos que são normais e indivíduos albinos. Ele falou que o albinismo é uma característica recessiva. Quem é normal é azão alguma coisa. Se eles são normais, então eles são azão. Mas ele é filho de pai albino e ela filha de mãe albina. Então, consequentemente, eles são heterozigotos. Qual é a chance de ter uma criança azinho-azinho? Eu tenho que levar em consideração a probabilidade de ser filha. A probabilidade de ser filha é 50%. Por quê, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Você tem lá o espermatozoide, e o espermatozoide você pode ter duas configurações possíveis. O espermatozoide pode ter um cromossomo X ou ele pode ter um cromossomo Y, certo? E você tem lá o quê? Você tem o óvulo. As meninas são XX, então menina só produz óvulo o quê? X. Se for um espermatozoide que fecunda, né, um espermatozoide que tem o X, que fecunda o óvulo X, temos aqui uma menina. Mas se for o espermatozoide que tem o cromossomo Y, que fecunda o óvulo que tem o X, temos aqui um menino, né? Seria aqui XY e aqui seria XX, certo? Então veja que, na verdade, quem define o sexo vai ser o espermatozoide
porque ele pode ser tanto espermatozoide com o cromossomo X ou com o cromossomo Y. Então qual é a chance de ser menino ou menina? Sempre vai ser 50%, gente. Então probabilidade de ser filha, 50%. Probabilidade de ser afetada, aí você tem que fazer o cruzamento ali. Você viu que eles são normais, mas ele é filho de pai albino. Quando o exercício fala para mim que ele é filho de pai albino, ele está me dando uma dica. Está falando, olha, o pai só tinha um azinho para dar para ele, então ele é heterozigoto. Quando falou que ela é filha de mãe albina, me deu uma dica. Não tem outra herança da mãe, só pode ser o azinho. Então eles são heterozigotos. Fazendo a distributiva, azão, 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 azinho, azinho com azão e azinho com azinho. A chance de ter uma criança albina é 1/4. Então 1/4 vezes 1/2, nós temos 1/8. Veja que na resposta eu já coloquei 1/8 ou 12,5%. E na alternativa marcamos a letra A. Beleza? Finalizamos assim então mais uma aula aí. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.